No mundo dos negócios, nós vivemos num tempo onde a performance é o que importa. Grandes empresas, grandes negócios ou pequenos negócios colocam metas para que possam ser batidas, possam ser atingidas. Os funcionários, os colaboradores ali de cada um desses times, de cada uma dessas empresas, elas precisam, bater ali com todos os seus esforços as metas propostas. Nós vivemos em um mundo onde a performance é muito mais importante aquilo que você faz do que aquilo que você é. Mas será que isso é a vontade de Deus? Será que esse é o modelo que Deus também olha para nós? Deus, ele quer nos ensinar uma lição poderosa e eu quero compartilhar com você algo que eu aprendi aqui com a palavra do Senhor. Por que nós deixamos o amor? Por que nós, apesar de ter uma boa performance, uma boa frequência, a cultos, a grupos familiares, grupos caseiros, talvez você tenha ali o seu tempo de devocional, por que muitas pessoas, elas continuam indo na igreja, elas continuam fazendo tantas coisas, mas elas perderam o principal, o primeiro amor. Olha que história incrível que a palavra do Senhor nos diz aqui em Apocalipse, no capítulo 2. Ele diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus e pôs à prova aqueles que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome e tem até desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Olha que interessante essa palavra aqui que o Senhor, ele vem nos mostrar, vem nos dizer, vem nos ensinar algo tão importante. Talvez você está tão preocupado com a sua performance, Senhor, o que eu preciso fazer, o que eu faço, e Deus só quer que você seja. Deus, ele está dizendo aqui que nós não perdemos o nosso amor quando diminuímos a produtividade. Quem sabe tem pessoas indo para a igreja com frequências até maiores do que era no início. Vai no culto na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na terça, sei lá quantos cultos tem aí na sua igreja por semana. Quem sabe você aumentou a sua performance e você está fazendo grupos caseiros, você está indo e faz isso e faz aquilo, faz um monte de coisa. Mas a palavra do Senhor diz que nós não perdemos o primeiro amor quando diminuímos a produtividade. A produtividade aqui da igreja de Éfeso, ela era grande, ela era top. Ela estava aqui, conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Não era daqueles que começam uma coisa e no meio do caminho abandonam. Eles não eram assim. Eles continuavam. Ele fala assim, eu sei que vocês não toleram homens maus, que você pôs à prova os que dizem apóstolo, mas não são, e descobriu que eram impostores. Sabe, Deus, ele está falando aqui através da vida de João para a igreja, né? São as palavras de Jesus que João escreveu aqui em Apocalipse. Eu conheço as suas obras. Nós não perdemos o amor ao enfrentar uma crise de desânimo, sabe, de ficar desanimado. Mas sabe quando que nós perdemos o primeiro amor? Quando o pecado, ele se torna algo comum em nossas vidas. Quando nós deixamos de reconhecer aqui o que o Senhor quer dizer. Ele fala aqui, você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome. Você não tem desfalecido por causa do desânimo. Não é o desânimo, não é a tristeza que vai tirar você do caminho do Senhor. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o primeiro amor. Sabe quando nós abandonamos o primeiro amor?
quando o pecado ele se torna algo comum em nossas vidas. O pecado, a palavra no original ali é errar o alvo. Quando nós não temos um alvo que é Cristo, nós temos atirado para qualquer lugar e aí nós temos errado o alvo. Se nós não miramos em Cristo, a ser imagem e semelhança de Cristo, a ser imitadores de Cristo, se nós não fizermos isso, nós vamos acabar caindo. Nós precisamos estar com os nossos olhos fixos em Jesus Cristo. Nós precisamos olhar e falar: Senhor, a minha vida ela está alinhada com a Tua palavra. Os meus comportamentos estão alinhados com os Teus princípios. Sabe o que faz o povo cair? A falta de conformidade com a lei, com os princípios da palavra de Deus. O meu estado, a minha disposição, a minha conduta, ela tem que estar alinhada à palavra de Deus. Um dia eu ouvi de um homem muito sábio, de um pastor amado e querido, e ele falou para mim assim: Eduardo, você precisa entender que há uma linha muito fina que divide uma vida com Deus com uma vida com o mundo, de você ser usado por Deus e de você usar a palavra de Deus. Sabe, nós precisamos ser usados por Deus e não usar o nome de Deus. É muito bonito, muitas pessoas hoje usam o nome de Deus. Mas você olha para a palavra de Deus e a palavra de Deus diz: você conhece uma árvore pelos seus frutos. Quando nós paramos de olhar para aquilo que está na vitrine e olhamos para aquilo que está no estoque, conhecemos as pessoas, conhecemos o seu fruto. E sabendo do fruto, uma árvore não pode dar um fruto diferente da sua essência. Um pé de laranja, ele nunca vai dar uma melancia. Um pé de manga nunca vai produzir uma pera. Nós precisamos compreender o que nós estamos produzindo, quais são os nossos frutos, de que maneira que nós estamos vivendo. Quando o Senhor ele está dizendo aqui, ó, tenho porém contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Essa palavra abandonar no original é a palavra afem. Ele diz aqui: enviar para outro lugar, mandar ir embora, ou partir de um marido que divorcia sua esposa e enviar, deixar, expelir, deixar ir, abandonar, não interferir, negligenciar, deixar ir, deixar de lado uma dívida, desistir, não guardar mais, deixar alguém a fim de ir a outro lugar, deserdar, sem razão, partir deixando algo para trás, deixar destituído. Não é uma perda acidental, mas é um ato voluntário. Aqui, abandonar foi algo que foi uma decisão, foi algo que eles fizeram, eles decidiram enviar, mandar para outro lugar, partir, eles não se importaram com isso. Por que isso acontece? Mateus capítulo 24, verso 12 diz que nos últimos tempos o amor de muitos, se esfriaria. Por multiplicar a iniquidade ali, o amor de muitas pessoas se esfriaria. Há uma lei da mente humana que quando você repete algo, alguma coisa fica sempre repetindo, nos leva a tomar uma decisão inconsciente. Nós agimos inconsciente. Quando, por exemplo, nós assistimos filmes, séries, novelas, quando uma pessoa ela começa a assistir coisas que são fora do padrão da palavra de Deus, mas não tem nada a ver, só um beijinho, só uma cena sem roupa, um pouquinho mais quente, não está mostrando nada. Mas quando nós deixamos essas pequenas concessões ir entrando no nosso coração, essas pequenas concessões vão criando um padrão aceitável. Pare e pensa comigo. Lá na década de 60, 70, 80, quando os nossos pais se casaram, quando os nossos avós se casaram, se falava em divórcio? Quantas pessoas lá da década de 50, 60 ou 70 você conhece que se divorciaram? Lá naquela época, não agora, não pessoas que nasceram naquela época e agora você já conhece que já se divorciaram. Mas não existia divórcio na década de 60, na década de 50, O casamento ali, ele era arranjado pelos pais, era algo abençoado, era algo para a vida inteira.
Nós precisamos compreender que aos poucos a mídia ela foi incutindo no coração das pessoas que pode adulterar. Ah, não tem problema você se separar, daqui a pouco você casa com uma pessoa melhor, mais bonita. Você já viu algum casamento que numa novela ou num filme a pessoa se separa e aí ela fica triste, ela fica frustrada, né? Os filhos ali se sentem abandonados, se sentem inseguros. Ou como que é? Geralmente, né, na mídia, ela mostra uma coisa boa. Ela só mostra o lado bom. Poxa, agora meu pai se separou, agora tem 2 casas. Eu posso ficar com meu pai e com a minha mãe. Agora eu posso ir lá. Ah, agora eu tenho uma outra mãe e agora eu tenho um outro pai. Sabe? Isso aí está distorcendo a palavra de Deus, está enfeitando, é o que o diabo faz. Ele engana, ele manipula, ele faz uma coisa errada parecer certa. Ele faz uma coisa que é tão destrutiva, parecer que é inofensiva. E é dessa forma que o pecado ele vai andando, vai colocando e vai entrando no nosso coração. Nós não podemos deixar que isso aconteça na nossa vida. Nós precisamos repreender o pecado, nós precisamos excluir o pecado da nossa vida. E sabe como que nós falamos não para o pecado? Não é falando eu não vou mais mentir, eu não vou cometer o pecado A, ou B ou C, mas é eu levando uma vida em santidade. Sem santidade, a palavra do Senhor diz que nós não veremos a Deus. Ninguém verá a Deus sem santidade. Se eu e você queremos ver a Deus, nós precisamos levar uma vida alinhada, uma vida santa, uma vida irrepreensível, uma vida baseada na palavra de Deus. Nós precisamos nos aprofundar no Senhor, nós precisamos conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer. Oséias fala isso, para nós conhecer ao Senhor, prosseguir em conhecer. O mesmo Oséias fala que o povo perece por falta de conhecimento. Quanto tempo eu tenho dedicado para conhecer a palavra de Deus? Quanto tempo eu tenho passado para conhecer a palavra de Deus? Eu preciso compreender aqui as Escrituras, eu preciso mergulhar, eu preciso amar a palavra do Senhor, eu preciso voltar ao primeiro amor, eu preciso voltar ali a ter esse tempo de intimidade com Deus. Quem sabe você que está me ouvindo, você nunca teve um tempo com Deus, então é hora de você decidir, de começar a ter esse tempo com Deus. Sabe, nós voltamos ao tempo com Deus, lembrando aonde nós caímos. Lamentações do capítulo 3, ele vai falar assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Não fique se condenando pelo pecado. Não fique se condenando lá por onde você errou, onde você caiu. Arrependa-se. Saiba lá, olha, Senhor, eu me perdi aqui, eu cometi tal pecado, cometi tal erro, mas hoje eu me arrependo, Senhor. Hoje eu reconheço que eu pequei contra o Senhor. É esse reconhecimento, a semelhança de Davi, que reconheceu diante do Senhor, Senhor, eu pequei contra ti somente eu pequei. Nós precisamos compreender isso. Não é o que os outros vão pensar, mas é o que Deus pensa. E Deus, ele olha para o nosso coração, ele conhece o nosso coração. Precisamos ter um arrependimento verdadeiro. A Bíblia diz lá em Tiago, no capítulo 4, no verso 8, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Precisamos recomeçar a amar o Senhor, a amar como nós amávamos no início, nos achegar a Deus. É uma decisão que nós tomamos. Não é um sentimento, mas eu não estou sentindo de me arrepender. Eu não estou sentindo de pedir perdão. Eu não estou sentindo de liberar perdão. Amar a Deus é uma decisão. Não é um sentimento. Eu decido amar a Deus, eu decido entregar a minha vida para Deus, eu decido andar em santidade com Deus, eu decido me achegar a Deus, eu decido marcar um encontro diário com Deus, eu decido viver uma vida com Deus. Nós precisamos tomar essa decisão hoje, nos arrependendo, voltando à essência, voltando ao primeiro amor, amando a Jesus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento.
Paulo, ele finaliza o livro de Efésios no capítulo 6, no verso 24, dizendo que a graça seja com todos os que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Sabe o que significa essa palavra incorruptível? É uma palavra de origem grega, está escrito assim, aptárcia. Ela diz incorrupção, perpetuidade, eternidade, pureza e sinceridade. O Senhor quer que nós amamos Ele com pureza, com sinceridade, com perpetuidade, com a eternidade para sempre. É esse tipo de amor que Ele quer para nós, Ele quer para você. Por isso que esse vídeo chegou para você, porque Ele ama você e Ele quer que você retorne ao primeiro amor. Se você precisa voltar hoje, escreva aqui nos comentários: hoje eu volto, Senhor. Hoje eu me arrependo. Senhor, o Senhor é o Senhor da minha vida. Sabe, faça um compromisso. Se você parou de congregar, como muitas pessoas pararam de ir para a igreja, se arrependa. Volte para a casa do Senhor. Fale com o seu pastor. Peça perdão a ele por todo esse tempo que você ficou fora da casa do Senhor. Se você não tem um life, um grupo caseiro para você participar, com pessoas ali que conhecem você pelo nome, com pessoas que podem orar com você, você precisa disso. Você não precisa caminhar sozinho, tem um monte de pessoas que o Senhor separou. Nós não estamos sozinhos, nós precisamos um dos outros. Então caminhe com alguém que vai te conduzir, que vai levar você mais perto de Jesus. Deus abençoe sua vida. Se esse vídeo tem te edificado, tem sido uma bênção aí para você, compartilhe, curta esse vídeo para que mais pessoas sejam edificadas, transformadas. Não custa nada você se inscrever, clicar aqui nesse canal e abençoar mais e mais pessoas, em nome de Jesus.